Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade aqui a esses vídeos para vocês aí, público do YouTube e das redes sociais. Nós vamos falar hoje sobre o Gog, da terra de Magog. Então há uma incompreensão sobre a questão da guerra de Gog e Magog ser a própria guerra do anticristo, por algum motivo que a gente vai ver. E a palavra de Deus diz lá em Ezequiel, capítulo 38, a partir do verso 1: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirigem o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Então veja bem, amados, o Deus aqui, ele chama Ezequiel, né, e manda Ezequiel profetizar contra Gog, né, da terra de Magog, e chefe, príncipe, né, e chefe de Meseque e Tubal. Então muita gente vê o Gog como o próprio anticristo. Eu mesmo, antes de eu compreender melhor a Bíblia, eu tinha essa visão que o Gog e o anticristo eram a mesma pessoa. E aí a gente tem algumas coisas que a gente tem que entender, tirar a contradição da nossa mente, porque não há contradição na Bíblia. Eu sempre preguei isso. A Bíblia, ela é a verdade absoluta. Não há contradição. A contradição está nas interpretações bíblicas. Quando nós queremos interpretar a Bíblia sem olhar porque a Bíblia está revelando, nós incorremos no risco de encontrar contradição no nosso entendimento, não na Bíblia. A Bíblia não há contradição nela. E aí alguns princípios a gente tem que olhar e buscar sanar eles, para compreender, para entender a compreensão bíblica que nos é revelado no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. E o que é nos revelado em Apocalipse acerca do anticristo, né? Principalmente no capítulo 19 de Apocalipse. Porque no capítulo 19 de Apocalipse, o anticristo, ele não morre. Ele é lançado vivo no lago de fogo. E aí a gente tem um problema quando buscamos colocar o Gog como anticristo. Porque o Gog, ele morre na batalha. Capítulo 39 é bem claro, Gog morre na batalha. Então, 39 que de Apocalipse, de Ezequiel, não de Apocalipse. Apocalipse não tem 39, capítulo 39. Então o Gog, ele morre na batalha, ele ganha uma sepultura na batalha. Então o Gog não pode ser o anticristo, porque o anticristo não morre, ele é lançado vivo no lago de fogo. Porém, quando nós olhamos para o capítulo 39 aqui de Ezequiel, nós vemos Deus dizendo que depois dessa guerra de Gog, da terra de Magog, né, nunca mais o nome de Deus será profanado. Gog é o último a profanar o nome de Deus. E a gente vemos lá, e principalmente no livro de Daniel, que o nome de Deus será blasfemado, profanado pelo anticristo. E aí, então, Gog tem que vir após o anticristo. Mas a guerra, quando a gente olha para o capítulo 38 e 39 de Ezequiel e olha para Zacarias, capítulo 14 ali, a gente vê que é a mesma guerra do anticristo. É a mesma guerra que Jesus vem para livrar Israel. É o mesmo livramento de Israel. Depois da guerra de Gog, ali, o povo de Israel, eles têm 7 anos usando ali o material, né, bélico
de Gog, né? Ali nos dá uma visão de combustível, porque fala de lenha, né? Não foi preciso a lenha, mas hoje, pela visão, por exemplo, hoje nós podemos compreender como combustível. E passa 7 meses enterrando os mortos do exército de Gog, de Magog, né? Então, a gente vê que depois dessa guerra não há outra guerra, porque muita gente confunde às vezes com ali Apocalipse capítulo 20, né? Quando Satanás é solto por um pouco de tempo, Satanás sai, né, aliciar todas as nações, né, e a favor dele, e ele parte para o combate contra Cristo, né. A intenção dele é destruir o acampamento dos santos, que eu já tenho vídeo aí falando nisso, que o que a Bíblia me dá de entendimento que é o acampamento da igreja, porque anjo nunca foi preciso de ter acampamento nessa terra. Então, se os mesmos santos que Zacarias diz lá no capítulo 14, né, que o Senhor vem com todos os seus santos. Então, esse acampamento é desse santo que desce com o Senhor. E os anjos nunca precisou de acampamento aqui nessa terra. Então, esse acampamento é a igreja do Senhor que desce com o Senhor. O diabo, Satanás, ele quer destruir esse acampamento do santo e a cidade de Jerusalém, que é onde Cristo está governando, está reinando como rei e senhor de toda a terra. E aí desce fogo do céu, né? E aí queima todos os seguidores de Satanás, é morto, queimado. Todos são ali, queima todo mundo. O único que não é morto é o diabo, porque o diabo não morre assim com fogo. Então o diabo é lançado no lago de fogo. Então veja bem, essa guerra, essa última guerra da Magedon, que muita gente vê como a guerra de Magog, não pode ser de Magog, primeiro, porque quem lidera as tropas indo contra o ocupamento do santo e contra Jerusalém é o próprio diabo. E ele não morre também, ele é lançado no lago de fogo. Ele é o líder ali diante do povo, que é como a areia do mar. E ele não morre, só morre quem estava acompanhando ele, mas ele não morre, ele é lançado vivo no lago do fogo. Mas Gog morre, então não pode ser também essa guerra. E aí então como nós vamos conciliar? Tem alguma coisa errada na Bíblia? Não existe nada errado na Bíblia. O problema é que aí nós temos de compreender. Por quê? Se Gog não pode ser, a guerra de Gog e Magog não pode ser a última que fala do Apocalipse 20, a guerra de Armagedon, que muita gente quer que seja ali, mas ali quem lidera todo o povo é o próprio diabo, e ele não morre, é lançado no lago de fogo, então não pode ser Gog. E a guerra do anticristo, o anticristo também não morre. Então o Gog não pode ser o anticristo. E aí nós temos que olhar para o que o texto está nos informando. Uma coisa que eu tenho sempre batido na tecla para os meus ouvintes é olhar para o que o texto está nos revelando. Porque se nós não olhar para o que o texto está nos revelando, nós não vamos compreender. Às vezes nós olhamos buscando tantas interpretações, buscamos aí tantos referências de grandes teólogos, de doutores, de interpretação bíblica deles, esquecendo de olhar algo que está explícito no texto bíblico, que nos traz todo o entendimento, e muitas vezes nós perdemos por falta de prestar atenção, de estar atento ao que o texto nos revela. Tanto nós temos que estar atento ao que o texto nos revela, como fazer toda essa conexão que a gente fez. Mas fazendo todas essas conexões, nós descobrimos o quê? Descobrimos que Gog não pode, a guerra de Gog não pode ser lá do Armagedon, que muita gente fala lá onde o próprio diabo foi que liderou. E aí o Gog não pode ser o anticristo, porque ele morre, o anticristo não morre. Mas o Gog, essa guerra pode muito bem ser a guerra do anticristo. Veja bem o que diz lá Ezequiel, capítulo 38, a partir do verso 1. Vamos reler aqui com bem atenção para nós compreendermos.
E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog. Esse Gog é uma pessoa, né? Terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque. Então veja, ele é uma pessoa. Ele é príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. E também no capítulo 38, nós estamos, no capítulo 39, né, também há a mesma referência, né, diz a mesma coisa, profetiza contra o Gog, né, príncipe e chefe de Meseque, de Tubal. Então veja bem, por duas vezes Deus chama aqui o Gog, né, de príncipe e chefe de Meseque. E aí, aqui que está aonde nós vamos compreender a questão da guerra de Gog, da terra de Magog. Deus está chamando ele aqui de príncipe. Veja bem, não está chamando de rei, está chamando de príncipe. A gente vê lá em Daniel, capítulo 11, né, quando fala ali do chifre, tratando do chifre pequeno, tratando do anticristo, fala ali no capítulo 11 de um homem vil, que não tinha dignidade real. Ele não tinha dignidade real, mas ele usurpou ser real, ele usurpou ser rei. Então veja bem, o anticristo ele vai vir como um rei, um dominador, o chefe de muitas nações. Mas aqui está dizendo um príncipe e chefe. Ele é chefe de Meseque e de Tubal. Então ele é chefe de duas regiões. E aí quando a gente vai, vocês podem fazer pesquisa aí, que vocês vão ver, tem muita gente dizendo que Tubal aí na verdade a União Soviética, né? Aliás a Rússia, né? E a União Soviética não existe mais, é a Rússia, né? Mas porém a gente vê que Meseque pode estar se referindo muito bem a uma região da Turquia. Vocês podem pesquisar aí, que você no finalzinho eu vou dar alguma referência aqui que eu pesquisei, que a gente tem que olhar e também pesquisar para a gente compreender as coisas que aconteceram. Se nós não buscar na história, a gente não vai compreender as coisas que já aconteceram. Existem muitas profecias que já se cumpriram, que tem gente pregando que ainda vai se cumprir. Porque não olha para o cumprimento bíblico que vem se cumprindo ao longo da história. Se a gente olhar o livro de Daniel, a gente vai ver que muitas coisas no livro de Daniel já cumpriram. O livro de Daniel tem pouca coisa para se cumprir. Então, quando a gente olha para as profecias, a gente tem que ver, procurar compreender também a história, estudar, né, para compreender as coisas que já cumpriram. E olhar as coisas que ainda não cumpriram, uma coisa que eu sempre tenho pregado, a gente tem que ver o que cumpriram, olhar o que está cumprindo na nossa vida, e as coisas que não cumpriram e não está cumprindo é porque vai cumprir ainda, porque a palavra de Deus se cumpre. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele não passa. E toda a Bíblia é a palavra de Cristo. Porque Cristo sempre foi ele nos resgatando, porque toda a humanidade se perderam quando pecou. E Cristo veio resgatar o que havia perdido. É o que Jesus disse muito bem lá em Lucas, né? E no Evangelho de Lucas. Então, Cristo ele veio resgatar o que havia perdido. Então, sempre foi Cristo. Por isso, lá em Isaías 44:6, o próprio Cristo ele disse: eu sou o Deus de Israel, o Redentor. O único Redentor é Cristo. O Senhor dos Exércitos, né? Não há Deus fora de mim. Por quê? Porque Ele é Deus Criador ao lado do Pai. Então, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas únicas. Claro que a Bíblia não fala em trindade, mas traz três pessoas explícitas na Bíblia, com poderes, que se torna uma única unidade. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Porque Deus é Espírito e Espírito se torna uma única unidade. Então, o Cristo sempre foi Cristo para resgatar. Então sempre foi Cristo dizendo, sempre foi Cristo falando. Então veja bem, quando diz aqui na terra de Magog, né, ao príncipe, né, e chefe de Meseque e Tubal, está dizendo em um chefe de uma determinada região. Não está dizendo um rei, não é um governo. É um príncipe-chefe. O que é príncipe? O príncipe ainda não subiu ao poder. O príncipe ainda não sentou na cadeira de rei, na cadeira real. Ele ainda aguarda uma oportunidade. Tem muito príncipe que não consegue ser rei. Né? A gente vê hoje, por exemplo, você vê a Inglaterra, existe quantos herdeiros ali do trono da rainha ali. Então, qual é que vai assumir? Só um vai assumir, são vários os netos ali que são herdeiros, e vai dar continuidade só um desses herdeiros. Então, esse é príncipe, não é rei. Gog, ele é príncipe e chefe de uma determinada região. Interessante, porque quando fala do anticristo, né, fala de um homem vil, um homem que não tinha dignidade real, fala lá em Daniel. Aqui a Bíblia descreve esse Gog realmente como um príncipe e chefe. Então esse Gog, ele tem uma dignidade real, ele tem uma descendência real, ou vinda por seus antepassados, ou adquirida de alguma forma pela alguma família importante desse tempo dessa guerra. E que eu creio que não vai demorar muito, está muito próximo esse acontecimento, mas nós não vamos estar aqui porque a igreja vai ser arrebatada antes. Eu já preguei muito isso, não vou pregar isso de novo aqui. Nós estamos querendo compreender aqui, vamos buscando compreender a questão da guerra do Gog e de Magog, se é a mesma guerra do anticristo. Então veja bem, o anticristo ele vai usurpar, né, ser rei, ele vai vir como um rei, como um chefe de nação. Gog, ele é um príncipe e chefe de duas regiões, né? E provavelmente Gog, ele é o quê? Gog, ele vai ser o chefe da coalizão formada pelo anticristo para varrer Israel do mapa. Porque essa guerra, Deus ele diz que vai botar anzol em Gog e trazer Gog para Israel, para ele ser santificado nessa guerra, para Deus ser santificado nessa guerra, porque Deus não vai deixar ele destruir Israel. Então veja bem, Ezequiel 38, verso 4 em diante diz assim: e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Aí tem um ponto de vírgula, que não é a espada que é persa, aí começa a falar do povo. Persas, etíope e os de Put, com eles todos com escudo e capacete. Gomer, veja bem aqui já tem 4 nações, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, já 5 nações. E o extremo norte, está falando toda a região do extremo norte. Quando fala de extremo norte, está falando do norte de Israel, não está falando do norte como nós conhecemos, norte e sul, não, está falando do norte de Israel, do extremo norte. Então é ali do norte de Israel e mais longínquo, extremo norte, quer dizer, atinge toda aquela região norte ali, todos da região norte, todo esse povo está vindo. Então é uma multidão muito grande, e todas as suas tropas, muitos povos, quer dizer, não é poucos povos, muitos povos que aqui nem foi mencionado de onde mais as nações. E
prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Então veja bem, há uma multidão seguindo aqui nessa guerra, seguindo a Gog nessa guerra. Então, quando nós aqui falamos de 5, mas então Meseque e Tubal já dão 7 regiões. Mas a região norte, toda a região norte de Israel, do extremo norte. Então vai dar muitas nações, muitos povos, que vai vir para varrer Jerusalém, de varrer Israel do mapa. Eles querem a atenção do anticristo é varrer. Porque esse Gog, ele é um chefe, um comandante da colisão. Ele é um chefe de 2 regiões, né? Um príncipe-chefe de 2 regiões. Quer dizer, ele não é um governo, ele não é um rei, ele é um chefe. Quer dizer, então, quando nós olhamos para a questão hoje de guerra, questão bélica, as guerras que têm acontecido, hoje é diferente das guerras dos tempos bíblicos. As guerras dos tempos bíblicos, na maioria delas, eram os reis que saíam à frente da batalha, né, e conquistavam muitas regiões, muita terra. Hoje, vocês veem, os governos hoje, eles não vão para a frente de batalha, até porque eles não são soldados. A maioria dos governos hoje não tem nenhuma formação militar. São governos que assumem o poder e eles têm os comandantes dos exércitos, os comandantes das tropas, aí das forças armadas, que estão à frente das guerras. Muitos exércitos hoje, nem os generais vão mais para frente da guerra, só manda aí eu lembro das guerras da Malvina, né, já tem algum tempo, não sei se vocês lembram, mas se vocês verem, a Inglaterra mandou pessoas de alta patente, até um dos príncipes ali da Inglaterra também serviu como soldado na Guerra das Malvinas. Mas já da Argentina, os grandes, os generais, os cabeças não foram para o combate, só mandaram as tropas mesmo, e foram derrotados. Então a gente vê, hoje, numa guerra hoje, os governos, né, os chefes de governo, os presidentes, aí, os reis, né, de hoje, eles não vão estar lá na frente de combate, não. Quem vai estar na frente de combate são as tropas, são os comandantes, que muitos comandantes vão, e aqui esse Gog, ele vai estar à frente da guerra contra Israel, né? Porque na verdade é uma guerra contra Cristo, contra Deus, né? Que Cristo é Deus. E ele vai vir contra Israel do mapa, mas Deus vai combater a favor de Israel. Então não tem como essa guerra não ser a guerra do anticristo. Essa é a guerra do anticristo. Mas quem está na frente da tropa, na frente de batalha, é o Gog. E então por isso que quando a gente vê ali Apocalipse capítulo 19, que Jesus desce e aí pela a espada que sai da boca dele, todos morrem, o único que não morre é o anticristo e o falso profeta, que são lançados vivos no lago de fogo, e todos o restante morrem. Então a gente vê que Gog morre. Essa é a guerra do anticristo, mas Gog é só o chefe da colisão que vem contra Israel. Então veja bem, Deus está dizendo que vai botar anzóis em Gog e vai trazer ele. Ele é o chefe ali da colisão que vai vir contra Israel. E não o rei dessa colisão, que o rei dessa colisão que vai estar reinando nesse tempo em todo o mundo é o anticristo. E o anticristo é um homem vil, nós já vemos lá em Daniel, é um homem vil, e a qual não tem dignidade real, mas ele se torna um rei de toda a terra nesse tempo, né? Mas por um pouco tempo. Ele consegue ali crescer com pouca gente, né?
Então ele não sai, o anticristo ele não sai de uma nação grande, de uma potência grande. Ele é um chifre pequeno, ele consegue vencer com pouca gente, e aí ele se forma uma colisão com 10 nações que dão esse suporte para ele, e aí ele faz uma aliança com muitos, por isso a gente vê aqui muitos povos acompanhando Gog nessa batalha. Não tenha dúvida que com ordem as ordens, quem está por trás dessas ordens é o anticristo. Gog é só o chefe da colisão, porque ele não é um rei, ele é só um príncipe-chefe de duas regiões, a qual ele passa a chefiar toda essa colisão que vem contra Israel. Isso olhando para a Bíblia, estou falando para vocês, olhando o que está descrito na Bíblia, fazendo as conexões e vendo o que é possível. A única coisa possível que há é essa. Porque se nós for olhar que Gog é o anticristo, nós estamos tendo contradição bíblica, porque o anticristo não morre, é lançado no fogo vivo, ele e o falso profeta, e Gog morre e ganha sepultura. E não é a última batalha do diabo, que o diabo vai contra o acampamento do santo e contra Jerusalém, porque lá é o próprio diabo que está liderando, não é Gog, e o líder ali, que é o diabo, também não morre, é lançado vivo no lago de fogo, então não pode ser. E também, depois dessa batalha de Gog, ninguém mais vai profanar o nome de Deus. Então, essa é a última batalha, porque o único que profana o nome de Deus também é o anticristo. Então, essa é a guerra de Gog, é a guerra do anticristo contra Deus, contra o povo de Deus, que o povo de Deus que vai estar nesse tempo na terra é Israel, porque a igreja já foi arrebatada. Capítulo 19 é bem claro, já houve as bodas do cordeiro lá no céu, já não fala mais na noiva, fala na esposa ataviada, então já houve o casamento. Se já é esposa, capítulo 19 é muito claro. Se a esposa já está ataviada para o esposo, então já não é mais noiva, já houve o casamento, já houve as bodas do cordeiro lá no céu, a igreja já casou com o seu noivo, que é o cordeiro. Mas pastor, fala ali ainda na última ressurreição ali, capítulo 20, ali está falando só dos que foram degolados pela besta, porque a ressurreição em Cristo, que é a primeira ressurreição, elas acontecem em 3 etapas. Quando Jesus Cristo ressuscitou, muitos judeus ressuscitaram também, muitos santos ressuscitaram. E aí vai ter no tempo do arrebatamento a segunda etapa, e a terceira etapa depois, que Jesus desce e vence a colisão do anticristo, né? Prende o anticristo e o falso profeta, e lança do lago de fogo, prende o diabo por 1000 anos. Então ali ressuscita os que morreram pela besta, mas eles não sobem ao céu, eles já ficam na terra para reinar com Cristo. Então não há arrebatamento para esses, porque já houve o arrebatamento, já houve a boda do cordeiro, já houve o casamento de Cristo com a igreja. E então esses que ressuscitam, que é a última etapa da ressurreição em Cristo, que é a primeira ressurreição, eles ressuscitam para reinar com Cristo já, porque a igreja também desce com Cristo. Então veja bem, uma curiosidade que a gente tem que ter, porque a gente tem que buscar aguçar nosso entendimento, né? Curiosidade, aguçar o nosso entendimento. E algo que a gente vê, quando fala-se de Gog, que ele morre e a sepultura dele se encontra lá no vale ali da matança do exército de Gog, né? A sepultura de Gog se encontra ali. A besta e o anticristo, eles não morrem, eles são lançados vivos no lago de fogo. E interessante, capítulo 19 diz que todos o resto, os que seguiam ali o anticristo, morreram pela espada que saía da boca de Cristo, que isso é a palavra de Cristo. Cristo, basta falar, as coisas se cumprem. E, então, pela palavra de Cristo, que Cristo ele desce, ele não vai estar lá com a espada na mão, matando o soldado de Gog ali, que é o soldado do anticristo, não vai estar lá decepando a cabeça, não. Uma palavra dele e as coisas vão acontecendo. E o inimigo se volta uns contra os outros, que igual está descrito em Ezequiel capítulo
38, 39, né, isso acontece, e vai descer chuva, vai descer pedra do céu, é tanta coisa que vai atingir eles, vai descer fogo do céu. Então, basta Jesus falar e as coisas vão acontecendo. Então, todos os seguidores do anticristo que estão seguindo a ele morrem com a palavra que sai da boca de Deus. Mas o anticristo e o falso profeta não morrem. E aí, por que eles não morrem? Porque o diabo, aliás, o anticristo e o falso profeta, ele é uma personificação do diabo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. A criança, quando nasce de um processo já de uma palavra de Deus, da ordem de Deus, crescer e multiplicar. Então essa criança já nasce e recebe o Espírito, o sopro de Deus, o Espírito de Deus. Essa criança já nasce com a genética espiritual, com o DNA espiritual de Deus, que é o sopro de Deus, que ele criou o homem fez ali do homem, fez ali um boneco de barro, né? Ali, e aí fez da matéria da terra, quando fala de barro, fez da matéria da terra, e soprou na boca, um sopro de vida ali na boca ali do homem, e o homem se tornou a alma viva. Então ele recebeu a partícula de Deus, recebeu ali o Espírito de Deus. Então nós temos o DNA de Deus, o Espírito de Deus. Então nós somos carne, né? Somos seres carnais, não somos seres só espiritual, porque nós somos espírito, alma e corpo. A palavra de Deus é bem clara. E aí o nosso ser espiritual tem o DNA espiritual de Deus, porque vem de Deus, vem do sopro de Deus. Então todos que nascem da mulher e do homem já nasce com esse DNA espiritual de Deus, que é o Espírito de Deus habitando a vida do homem, para que o homem se torne também um ser espiritual. Por que nós tivemos de viver de novo, nascer de novo? Porque nós somos revivificados. Porque no pecado o homem morreu, mas morreu o quê? O corpo não morreu, o espírito. O espírito ficou inerte, morto dentro do homem. E aí, quando Cristo veio e pagou o preço por nós, esse espírito que estava inerte, morto dentro do homem, foi vivificado, foi avivado. Esse é o processo do novo nascimento, é o espírito que nasce de novo. Alguma parte na Bíblia diz recriado de novo. E então, no processo de homem e mulher, esse acontecimento do Espírito, da partícula de Deus, ele é adquirido pela criança. Esse DNA espiritual, esse Espírito de Deus é adquirido pela criança. Então toda criança que nasce. E a gente vê, aí nós temos a questão, por exemplo, a questão de demônios. Porque nenhum demônio pode se fazer carne. E nem o diabo pode se fazer carne. O diabo ele poderia ter querido vir fazer igual Cristo, se fez carne, não. Ele não consegue. Ele criou uma besta, né, que é o anticristo, uma personificação dele, é a personificação dele. Mas não é ele próprio, porque ele não se pode fazer carne como Cristo se fez carne. Então o anticristo é a personificação do diabo. Mas veja bem, como isso acontece? Por que eles não morreram? E aí, outra coisa que a gente tem que buscar entender. Porque todo ser humano passa pelo julgamento. Quem está em Cristo não há condenação, participa da primeira ressurreição, e vai passar diante do tribunal de Cristo para receber os galardão. É o que a Bíblia é bem clara. Mas quem não está em Cristo, todos serão julgados. Ali no Apocalipse capítulo 20, diante do trono branco, todos os que morreram revivem. Ali não é mais em Cristo. Ali é o mar que dá os seus, é o inferno que dá os seus, é a morte que dá os seus, mas não é mais em Cristo. Mas todos revivem para o julgamento final. Então quem não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Essa é a condenação para sempre, é a condenação do ser humano.
Então todos que morreram em Cristo já estão salvos da condenação. Porque Cristo nos salvou da condenação, porque Ele recebeu nele a nossa condenação. Então nós que estamos em Cristo estamos salvos da condenação. Mas quem não morre em Cristo vai passar pelo julgamento e pode ser condenado e lançado no lago de fogo. E as únicas coisas, não posso chamar de, não sei se pode chamar de pessoa, ou de seres, ou alguma coisa, né? Os únicos, duas figuras, vou chamar de figura que é melhor, o anticristo e o falso profeta, que não vai para o julgamento diante do trono. Eles são os únicos que não vai para o julgamento. Deus está sendo injusto com eles, e aí nós temos que compreender o porquê. Porque, na verdade, os demônios já foram julgados. Tanto o diabo como os seus anjos e os demônios já foram julgados. Eu tenho de vídeo falando isso aí. Demônio e anjo caído são coisas diferentes. A Bíblia nunca diz que anjo pode possuir um ser humano, né? E demônio que possui anjos, não. E a Bíblia até chama os anjos caídos lá em Daniel de príncipe, né? Então, esses anjos caídos, eles não podem possuir o ser humano. Os demônios que as pessoas que não estão em Cristo estão sujos, eles têm porta aberta para entrar e possuir. Jesus expulsou muito demônio. Se a pessoa achar que não existe demônio, então não vai acreditar em Cristo, porque o próprio Cristo expulsou muito demônio e espírito maligno. Então, veja bem, nós vemos pela Bíblia que o diabo já foi julgado, né? Os demônios já foram julgados, os seres humanos que ainda tem que passar pelo julgamento final, os que estão em Cristo não há condenação, já vão direto para a glória de Deus, e os que não estão em Cristo, que não morreram em Cristo, ou que de alguma forma perderam a salvação, esses vão passar pelo julgamento diante do trono branco, vão ser julgados. Mas essas duas figuras, o anticristo e o falso profeta, não foram julgados. Por que Deus não julgou eles? E aí, olhando para a Bíblia, nós compreendemos. Nós vemos no capítulo 13 de Apocalipse, que sai da boca da besta e do falso profeta, espírito imundo na forma de sapo, né? Sai da boca deles para liciar as nações a favor deles. Então, o que sai da boca deles sai demônios. Então, eles são a personificação do diabo, e eles foram criados, então, porque sai demônio da boca deles, eles são pessoas, na verdade, criados com essa característica demoníaca, que é a personificação do diabo, essa característica demoníaca. Então, veja bem, a única forma dessa criação da besta e do anticristo é por meio de algum ritual e talvez até por genética, através da ciência, através de alguma forma genética, que eles vão fazer, ou já fez essas duas figuras, que é o anticristo e o falso profeta, a qual vai ser criado com a personificação do diabo, vai ser criado por demônio ali. E então eu vejo, olhando para a Bíblia, e eu tenho um entendimento que essas duas figuras, por elas não passar diante do trono branco para ser julgado, né, por elas não ter julgamento, por elas ser lançadas direto na condenação, e se fosse pessoas normal, seria levado para o julgamento, porque todas as outras pessoas são julgadas, mas como eles não são julgados, porque eles já foram julgados anteriormente. Se eles já foram julgados anteriormente, é porque eles são demônios, porque eles não são o diabo próprio, porque o diabo é uma coisa, a besta e o falso profeta é outra coisa. O diabo é preso por 1000 anos em um lugar, e a besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo. Quer dizer, eles são pessoas separadas, distintas. Eles não são a mesma pessoa. Então o anticristo é a personificação de Satanás, né, do diabo, e assim como o falso profeta. Então, como eles conseguiram ser essa personificação?
algum ritual acontece para a criação deles, né? Algum ritual seja genético misturado com um ritual diabólico, né? E criaram, cria, né? Pode até já ter criado aí, pode até já estar no nosso meio, essas duas figuras demoníacas, né? Que é a personificação do diabo, passando aí por grande figura. Então, não tenha dúvida que a criação da besta e do anticristo não é normal. Por isso, lá em Daniel diz que um homem viu que não era digno, não tinha dignidade real, porque ele veio de uma personificação do diabo, de uma ritual diabólico, não tenha dúvida, que ele sai ao mundo através dessa forma. Eu tenho muita assim, convicção que tanto um ritual diabólico misturado com um trabalho científico e genético para poder criar essas duas figuras. Porque normalmente do homem e da mulher não tem como ser criado. Deus já criou o homem e a mulher e mandou crescer e multiplicar já com tudo planejado, tudo bem cuidado, para que o sopro dele, a partícula dele, assim quando é gerada uma criança, essa criança é gerada já com a partícula de Deus, com o Espírito de Deus, o sopro de Deus na vida dessa criança. Então a criança já tem, quando nasce, já nasce com uma genética aí espiritual de Deus, porque Deus é Espírito, e com DNA de Deus, porque Deus é Espírito. Então a pessoa espiritual da criança já nasce com essa genética de Deus, não pode nascer com a genética demoníaca, não pode nascer com a genética do diabo, porque é o sopro de Deus que faz com que essa criança se complete como homem, tendo espírito, alma e corpo. Então não é um espírito imundo, não é um espírito maligno, que é gerado na criança. Toda criança é de Deus, por isso Jesus disse que as crianças são de Deus. Todas as crianças são de Deus, mesmo que depois que ela crescer, ela escolha não servir a Deus, ela escolha servir ao diabo, a servir a ser aí morada do diabo, morada do demônio, né? Mas é uma escolha dela. Mas quando nasce, nasce de Deus, porque toda criança, nascido do homem e da mulher, nascido pelo processo normal entre homem e mulher, nasce com o DNA espiritual de Deus, nasce espírito, alma e corpo, tendo o DNA espiritual de Deus na vida dela, que é o Espírito de Deus na vida dela. Então compreendo uma coisa, hoje há uma falta de entendimento pela questão de quem é a besta, de quem é o falso profeta, e nós precisamos compreender isso. O Gog da terra de Magog, ele não é o anticristo, mas é um comandante da colisão aí do anticristo, não tenha dúvida. A última guerra lá, que é o próprio diabo que lidera contra Cristo, mas não há nenhum combate, porque já desce fogo do céu e queima, e é o próprio diabo que é o líder, e ele também não morre, assim como o anticristo também não morre. São todos lançados vivos no lago de fogo, porque são pessoas que já foram condenadas e já são lançadas direto do lago de fogo. E aí a besta, ela tem uma outra característica. Essa personificação que ela tem do diabo, e eu creio também geneticamente, a besta ela tem um poder maior do que certos, do que o ser humano normal, porque se a gente olha as duas testemunhas, por exemplo, ninguém vence as duas testemunhas. E creio eu que as duas testemunhas, as duas oliveiras que estão diante de Deus, já são homens que tiveram seu corpo glorificado, transformado, para estar com Deus para sempre, porque são as duas oliveiras que já estão diante de Deus, e diante de Deus só pode estar quem tem o seu corpo glorificado. Então eles vêm à terra, eles vêm pregar por esse período aí de 3 anos e meio, né, que eles vão pregar, e a besta vai vencer eles. Por quê? Porque a besta ela tem um conhecimento
maior da estrutura física do corpo glorificado, e Deus vai permitir que ela mata as duas testemunhas. Mas vem um espírito de vida, entra novamente nas duas testemunhas, e eles são levados ao céu, porque Deus é vida e eles são testemunha de Cristo, que é vida. Então a morte também não pode sobre a vida deles. Espero ter contribuído muito para o seu entendimento bíblico, seu entendimento das profecias, do fim dos tempos. Mas eu quero chamar a atenção para você nesse finalzinho aqui, terminar chamando a atenção que os nossos olhos têm que estar voltados para Cristo. Mas então para que você pegou, pastor? Porque nós estamos conhecendo, nós estamos de conhecimento, nós não podemos deixar todo o vento de doutrina dominar nós. Tem muita gente aí dizendo que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, porque não compreende a Bíblia conforme ela nos revela. Eu tenho vídeo aí explicando sobre isso, quem não assistiu, procura aí no YouTube, aí, no meu canal, que você vai encontrar, que vai tirar a sua dúvida. Mas eu quero dizer para você que assistiu esse vídeo, o importante para nós é não tirar os olhos de Cristo, estar com os olhos voltados para Cristo. Primeiramente, uma coisa que eu sempre tenho pregado, temos que arrepender do pecado. Ninguém está em Cristo sem arrepender do pecado. Ninguém se converte a Cristo sem arrepender do pecado. Temos que arrepender do pecado e aí morrer com Cristo para o pecado, porque quem morre com Cristo para o pecado não peca mais, a não ser que ele não saiba que é pecado, mas quando ele descobrir que ele pecou, ele olha para Cristo e é perdoado. Então, morrer com Cristo para o pecado, ressuscitar com Cristo para a vida com Deus, isso é espiritual. Não estou falando da ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo vai acontecer. Quem ressuscitar, participar da primeira ressurreição, é quem morreu em Cristo. Esses ressuscitarão, participarão da primeira ressurreição. Quem não morreu em Cristo não vai participar dessa primeira ressurreição, vai ressuscitar lá diante do trono branco, não é mais em Cristo. Então, morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida, é espiritual. Esse processo do novo nascimento é passar da velha criatura para a nova criatura. É ter o espírito, a nossa pessoa interior, que é espiritual, vivificada em Cristo. Esse é o processo do novo nascimento. Nós somos espírito, alma e corpo. Então é a nossa pessoa interior, nossa pessoa espiritual, que é vivificada, nosso espírito é vivificado em Cristo, passa pelo novo nascimento, é recriado, como diz algumas versões bíblicas, é recriado novamente dentro de nós, e nós nos tornando, deixamos de ser carnal, passamos a ser espiritual. E o homem carnal não compreende as coisas espiritual, mas o homem espiritual tudo decine, é o que a palavra de Deus nos diz. Então vamos estar com nossos olhos voltados para Cristo, porque enquanto estivermos olhando para Cristo, estamos sendo cuidados por Ele. Cuidado aí com as doutrinas que estão tirando os olhos das pessoas de Cristo para as coisas do mundo. Se seus olhos estiverem para as coisas, não está em Cristo. E se você não está em Cristo, você não está pronto para ser arrebatado. Então o próximo evento, nas nossas vidas, nós que cremos em Cristo, já estamos nele, estamos olhando para Ele, sem dizer aos olhos dele, o arrebatamento, e nós vamos ser arrebatados. O primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão em corpos glorificados, e nós que tivermos em Cristo teremos nossos corpos também transformados, glorificados. Isso é um corpo incorruptível, porque isso que é corruptível se transforma em incorruptível, isso que é mortal é imortal. 1 Coríntios capítulo 15, ali a partir do verso 50. E que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, que essa palavra seja uma palavra abençoadora para a sua vida.